Bom dia! Está no ar SINDCEP Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pelo perfil do Facebook, do SINDCEP Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o diretor de Assuntos Jurídicos e Institucionais do SINDCEP Maranhão e diretor de Finanças da CONDICEF, José Figueiredo. Na pauta, informes sobre processos em andamento e esclarecimentos sobre direitos dos servidores públicos, além das lutas contra a reforma administrativa. Figueiredo, seja bem-vindo ao nosso programa. Opa, um abraço aí a todos os nossos filiados e a você, Ricardo, que vai conduzir nossos trabalhos. Tudo bem. Figueiredo, os servidores estão com seus salários congelados há mais de 5 anos. Né? E com o achatamento de sua renda, eles têm corrido à justiça, buscar, né, cada vez mais seus direitos na justiça. Como está esse movimento aqui no sindicato? Bom, quando nós partimos para encarar essa empreitada, que foi assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos Institucionais, eu digo nós porque iniciamos a nossa caminhada, eu que vos falo, o Herbert e a companheira Marli, saudosa companheira Marli, que, por irresponsabilidade deste governo genocida, infelizmente foi acometida de Covid e faleceu. Bom, Ricardo, a gente sabe que em dias difíceis como esses tempos que nós vemos passando aqui, a procura por dinheiro, ela tende a aumentar, né? E mais uma vez por conta do governo, que com esse aumento de preço, aumento de combustíveis, de tudo, faz com que o poder aquisitivo dos nossos filiados e do Brasil em geral venham a diminuir. E como nós temos vários processos em andamento, é normal que as pessoas procurem esses direitos, nos casos de receber aquilo que está na justiça. E dentre esses processos, eu destaquei alguns, e destaquei mais os coletivos, porque os individuais... Bom dia, desculpem os ouvintes, tivemos um problema técnico, vamos recomeçar aqui. Figueiredo, fala pra gente aí sobre esses processos. Então, Ricardo, como eu já havia falado, eu elenquei alguns processos aqui que nós estamos nessa luta com essa justiça morosa. Dentre eles, eu destaco 3,17, o Plano Bresser, o DDT, Auxílio Alimentação e URP, que são processos coletivos. Muita gente, eu vou destacar agora o 3,17, não entende por que às vezes sai um processo de um companheiro que é do mesmo local de trabalho e não sai de um outro companheiro. E é simples, é que esses processos, eles são distribuídos em lotes, e em lotes de 5 a 10 pessoas. E necessariamente, quando é disponibilizado um lote para pagamento, não quer dizer que o lote tenha que ser totalmente de São Luís, ou totalmente de Imperatriz, ou de qualquer município que seja. Pode ser que saiam 2 pessoas de Imperatriz, uma de São Luís, e assim sucessivamente. Então, às vezes os companheiros dizem, saiu de fulano, ainda não saiu o meu. Gente, vai sair de todo mundo. Agora a gente tem que ter paciência. Porque uma das coisas que prejudicaram também o andamento dos processos foi a pandemia, Ricardo. A pandemia, nós sabemos que houve um atropelo onde os juízes não compareciam, enfim. E quando voltou, quando retornou, que eles disseram que era 25% que tinha voltado para trabalhar, na verdade, 25% foi do corpo administrativo, e não dos juízes.
quem despacha é juiz. Então, foi uma das dificuldades, mas o 3,17 nunca deixou de sair. E continua saindo para todo mundo. O plano Bresser, nós tivemos a parte que o governo entende que era devida, ele iniciou os pagamentos para algumas pessoas. Ainda existe, é lógico, algumas pessoas que ainda não receberam essa parte que o governo reconhece. E tem a outra parte, que é o que nós chamamos de incontrovérsia, que está lá também, onde o sindicato ele luta para que seja reconhecido esses valores. E é justamente o valor mais alto que está lá na justiça. O sindicato luta para que todos recebam tanto a parte que o governo reconhece, como aquela que ele diz não reconhecer, mas que nós iremos provar com certeza que é devido. Uma outra causa é o DDT, onde nós fizemos perícias, né? Na época, nós fizemos a perícia de mais de 1.200 servidores, e onde não foram encontrados, Ricardo, o efeito residual do DDT, porque, segundo os médicos, eles dizem que após 10 anos não tem um efeito, não tem um efeito residual. Mas as sequelas ficam, né? Sim, mas aí é que, como eu te disse, nós pegamos por amostragem, 100 servidores. Mesmo assim, não foi encontrado o efeito residual. Mas tivemos agora, recentemente, em Belo Horizonte, um servidor que conseguiu justamente isso que você está dizendo. Ele conseguiu ganhar em primeira instância o processo, buscando justamente as sequelas e não o efeito residual do DDT. E as sequelas, elas são visíveis em vários companheiros nossos, várias companhias. E o que é bom dessa história dele ter conseguido em primeira instância? É bom, Ricardo, porque é o que nós chamamos de prova emprestada. Caso ele consiga avançar para instâncias maiores e eu tenho certeza que ele vai ser vencedor, nós podemos pegar essa prova e trazer para todos os servidores que naquela época trabalhavam com DDT. Tenho certeza que vai ser isso faz com que o processo avance bastante, né? Avance, sim, com certeza, e vai avançar com subsídio, né? Porque você tendo como comprovar, fica muito mais fácil você dar encaminhamento à decisão de um juiz. E a gente torce por isso, a gente torce, e a Condicef, ela fica direto em cima acompanhando o andamento desse processo. Porque é um processo que nos deu uma luz, e uma luz muito grande. Agora, nós temos também... já que tu tocou nesse assunto do DDT, também tem algo que é relativo a isso, né? Que é uma PEC 101, que tá tramitando, né, no Congresso, foi aprovada na Comissão de Justiça do Senado, né? Ou seja, já é um grande passo. Isso, qual é o tempo, mais ou menos? O que é que tu achas? Quanto tempo ainda demora essa tramitação? Ricardo, eu temos votos que temos sim, porque é uma matéria que ela passou com aprovação na comissão. Todos apoiaram, então eles entenderam a importância que foi e que é os nossos servidores, aqueles nossos batalhadores, desbravadores, que trabalhavam muitas das vezes sem EPI e, poxa, eu acho que é o reconhecimento maior que pode ter por esses lutadores do passado e lutadores hoje que lutam para sobreviver com os efeitos do DDT. Então, eu acredito que, como ela passou com aprovação, nós não teremos dificuldade na Câmara. Com certeza nós iremos aprovar na Câmara e no Senado também. Eu acho que é uma matéria já superada, é uma matéria que interessa a todos os nossos
filiados da ISUCAM e aos próprios parlamentares que já entenderam que, não digo uma dívida, mas um reconhecimento com esses trabalhadores. Figueiredo, tu tens o quantitativo deles hoje? O quantitativo para aprovação, Ricardo? Não, o quantitativo de servidores que foram, que tiveram problema, que tiveram acesso a esse, que trabalharam com o DDT e que, portanto, Não, estariam incluídos nessa PEC. não, Ricardo, quantitativo eu não sei assim mensurar, porque é algo continental, porque tu sabes que o nosso país é muito grande. Então, eu sei que a grande maioria é o pessoal do Pará, Rondônia, mas o pessoal, a grande maioria. Mas, assim, onde nós trabalhamos com DDT, inclusive aqui no Maranhão, nós temos companheiros e diretores, inclusive, aqui, que têm sequelas do DDT. Mas é muito grande. O quantitativo eu não sei te dizer assim, de forma exata. Exato, eu não tenho como te dizer o número. Tá. Mas assim, eu te fiz essa pergunta porque eu acho até que não vai ser tão caro, porque muitos já não estão mais entre nós, na realidade, né? A gente sabe disso, que muitos já sucumbiram pelo caminho. Sim, 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 pela própria idade e também os efeitos Do do próprio próprio veneno. DDT, Isso. próprio veneno. Então, muitos mesmo, eu acho que vai ficar uma parcela mais ou menos daquele quantitativo lá, eu acho que não chega a 40% do Isso. efetivo daquela época. Não chega a 40%, porque, Ricardo, eles não usavam o EPI e, por desconhecimento. E, infelizmente, E a até a idade imposição, né? avançada. E a imposição É, mesmo, a imposição do a regime imposição, militar, sim. mandava fazer, ia pro mato, tinha que fazer e se vire, né? Sim, Infelizmente era e eu assim. nem culpo os inspetores, como eram chamados na época, e alguns brincam que eram os capitões do mato e tal, aquela história toda, eles não tinham culpa, porque era o regime Era uma determinação. que determinado e tinha que cumprir. Aí, eles não tinham culpa. Infelizmente, ficamos com esse quantitativo de pessoas aí que sucumbiram. Muitos hoje não estão mais entre nós. E Figueiredo, outra coisa, a gente está falando aqui desses processos, né? A maioria, realmente, dos nossos filiados, a grande maioria, fica em São Luís, onde a gente tem a sede e costuma mais suporte. Mas nós temos muitos filiados pelo interior e nas nossas regionais. Certo? Tu tens feito também esse trabalho com as regionais de explicar, de levar esses informes? Como é que está sendo feito isso? Então, boa pergunta, Ricardo. Isso vai ajudar também a gente a fazer com que as pessoas entendam o trabalho do jurídico. Isso. Antes da pandemia, nós já iniciamos esse trabalho que você está colocando. A gente fez o trabalho de capacitação dos nossos funcionários e de informação também. A gente levou em alguns municípios, inclusive, o corpo jurídico na presença de um advogado, mas infelizmente a pandemia logo chegou e atrapalhou esse andamento, esse deslocamento da equipe para as nossas regionais. Tarefa essa que nós iniciamos, voltamos a fazer desde a semana passada. Nós fizemos uma visita aos municípios de São João dos Patos e a regional de Balsas, no município de Carolina, onde nós fomos muito bem aceitos, foram muito bem recebidos, e fizemos esse trabalho justamente de levar a essas pessoas o andamento desses processos e também discutir algumas notícias que andam rolando aí nos grupos, de uns direitos que, na verdade, não são verdadeiros. Isso foi interessantíssimo, essa aproximação com a nossa base do interior. Falando nesses direitos, Figueiredo, porque realmente tem, principalmente com essa onda de fake news aí, né? Aí o tal do WhatsApp aparece com cada notícia que cria um furdunço. Isso. Me diz aí algumas dessas, o que você está desfazendo dessas fake news. Tá bom, então vamos lá. Recentemente surgiu um requerimento aí
inclusive com brasão do Ministério da Saúde e tal, onde eles pedem a incorporação dos 28%. Ricardo, 28%, para quem não tem a lembrança, foi um reajuste dado aos militares e que depois foi reconhecido e repassado para os civis. Só que, quando foi ser repassado esses 28%, nós tivemos, deste período, reajustes que justamente somados dão justamente os 28% dos militares. Então, não tem como a gente recorrer a uma incorporação daquilo que já está incorporado. Perfeito. Isso é necessário que a gente faça entender. Porque existem esses advogados aproveitadores, Ricardo, que não conhecem do direito dos trabalhadores, servidores públicos, e ficam entrando com ações aí de toda maneira, a toda hora, sem se preocupar com as consequências lá na frente. Então, gente, 28%, infelizmente, não existe nada para incorporar. 47,11% é uma outra matéria, Ricardo, e 47,11% foi uma matéria já superada, e isso foi para as pessoas que na época eram do IAPAS, do INAMPES, INPS. E o que aconteceu? Naquela época, eles repassaram esses reajustes para esses filiados desses órgãos. E o processo, como foi pacificado, ele continuou em andamento. E agora que chegou lá no Supremo, o Supremo deu ganho de causa, mas aquilo que ele já tinha recebido. Então, já passou. É sem efeito. Okay. Já passou. E ficam esses advogados dizendo para os nossos filiados que eles podem entrar com ação, uma coisa que nós não temos direito. Já receberam, né? Já receberam. Não tem como você entrar com 47,1%. Mas ficam criando expectativas que não vão ser realizadas. Infelizmente. E isso já fizemos um trabalho de divulgação, tanto aqui pela rádio, já fizemos nos grupos, mas vai ali, volta aqui, o assunto está à tona. Mas a gente está aqui para esclarecer, para fazer com que o nosso filiado não seja enganado por esses advogados aí oportunistas, vamos dizer assim, para aliviar a palavra. Tem outro também que a gente tem ouvido muito aqui, muita reclamação, muita solicitação, é sobre também fundo de garantia. Como é que é isso, Figueiredo? Explica para gente. O fundo de garantia é um negócio complicado, Ricardo. Fundo de garantia é o seguinte, fundo de garantia, quem tinha direito era quem era CLTista. Não sei se você lembra. Aí houve uma mudança de regime. Nós passamos do regime CLT para o regime jurídico único. Gente, nós não temos desconto de FGTS. Não existe isso. E o que acontece? Algumas pessoas estão entrando com ação solicitando isso, e já teve em alguns estados em que o servidor teve ganho, não sei se a gente pode chamar ganho, Ricardo, porque a partir do momento que ele solicita o FGTS, ele está voltando para o regime CLT. E se ele retorna para o CLT, tudo que ele ganhou do regime jurídico único vai ter que ser esquecido. E o pior de tudo, perde a instabilidade. O que ele pode ser demitido. E eu não entendo por que os servidores caem ainda nesse conto do vigário. Porque para o advogado é muito confortável. Ele vai entrar, se ele perdeu, quem vai sofrer as consequências são os servidores. Muito cuidado com o FGTS. Muito cuidado mesmo. Tá. Ricardo, vai, continua. Siga, desculpa. Não, é porque nós temos também aqui, nós estamos recolhendo, já tem mais de ano que a gente está recolhendo também, uma ação do PASEP. O que acontece com o PASEP, Ricardo? Ninguém no Brasil, das pessoas que já entraram com essa ação, tem tendo êxito. Então, o que o Sindicep fez? A gente nunca parou de receber
as ações. A gente tem que estar pegando os documentos, juntando, e estamos aguardando o momento exato de entrar com a ação. E quando vai ser esse momento? Quando a gente ver que alguém teve sucesso, para que a gente possa seguir o mesmo caminho. Porque quando você hoje entra com uma ação coletiva, como esta, você vai pagar, se perder, você tem que pagar o que nós chamamos de sucumbência. E aí, quando é um montante, o dinheiro é muito alto, o sindicato bancário. E aí a gente tem que segurar e ver o melhor momento de entrar. Mas eu acredito que daqui aos próximos meses, algum sindicato vai conseguir esse êxito e a gente vai também fazer o mesmo caminho. Até pensamos já em fazer por amostragem, para que não fosse prejudicar o sindicato. Pegar 10 pessoas e dar entrada, para ver o que vai dar lá na frente. Porque se a gente perde com 10, é uma coisa, se tu perde com 7 mil, é outra totalmente diferente. Perfeito. Figueiredo, agora, assim, mudando um pouquinho de rumo, né? Até porque você também é diretor da nossa confederação. Sim, sim. Como é que está essa luta contra a PEC 32, que é um desastre para o Brasil, para os brasileiros, né? Que táticas, como é que a Condicef está fazendo e os sindicatos para conseguir barrar, que até agora tem conseguido, né? Barrar a votação. Sim, sim, sim. Antes, Ricardo, seria interessante destacar alguns pontos dessa reforma, porque existe uma lenda de que os atuais servidores não serão atingidos por essa PEC. E é uma verdadeira mentira e enrolação. Pronto. É uma mentira deslavada. E dentre esses pontos, eu elenquei alguns aqui, como, por exemplo, pode haver o corte de 25% dos vencimentos dos funcionários, dos servidores que estão na ativa. E já estão há 5 anos sem reajuste, diga-se de passagem, né? Sim, há 5 anos sem reajuste e ele ainda acha tirar 25% dos vencimentos, sendo que dessas pessoas, muitas estão lá na linha de frente, Ricardo, nos hospitais, médicos, enfermeiros, maqueiros, enfim, todos aqueles que estão na luta. Será não. É uma injustiça tamanha, uma maldade, tirar 25% do salário do servidor. Mas ele pode fazer isso. Outra coisa, outro ponto, Ricardo, é o fim da estabilidade. É o fim da estabilidade do servidor. As pessoas, direito adquirido. Não. Se continuar, se passar a PEC, eles podem fazer uma comissão e achar que você é obsoleto. E se em 5 anos, nas avaliações de desempenho, você tiver 3 avaliações negativas, tu pode ser demitido do serviço público. Ué. Ou seja, o chefe de plantão pode fazer o que quiser com sua vida. Pode fazer o que quiser com sua vida. E o chefe de plantão não vai ser aquele funcionário de carreira. Sim, vai ser alguém indicado por elas, pô. Então, é complicado. E o pior de tudo, que para esses servidores que tiveram essa avaliação de desempenho, essas 3 avaliações e forem demitidos, os governantes eles podem contratar sem concurso. E podem contratar sem concurso, Ricardo, e as pessoas ficarem por mais de 10 anos no cargo. Olha só que maluquice. E aí, isso aí pode institucionalizar aquilo que a gente está brigando aí, né? A tal da rachadinha. Cara, eu te contrato, mas tu tem que devolver. Exatamente. Ele não tem segurança nenhuma. Eles querem. Não tem segurança nenhuma. Você vai receber 5 mil, mais 2.500 é meu e 2.500 é teu. Aí precariza o serviço público. Não há compromisso do servidor que está lá. O servidor que está lá está interessado em receber a metade do salário e devolver metade do salário para o parlamentar, para os governantes. Isso não é certo, Ricardo. Ricardo, é tão séria essa PEC que existe nela o artigo 37, onde ele bota entre aspas, a cooperação da administração pública com entidades de fins lucrativos. Ricardo, não existe privatizando o serviço público, entregando, e o que é pior, né? Entregando já o patrimônio. O cara só vai lá usufruir. Exatamente.
Tanto é que na comissão, quando eles foram colocar essa PEC, eles, para ter o apoio da esquerda, retiraram ela 5 vezes, o artigo 37. Para ser aprovado, eles retiraram por 5 vezes esse artigo. E, na verdade, era balela, porque na última vez que ele apresentou, onde ele teve quase uma derrota, eu estou falando do Lira, onde ele teve quase uma derrota, que nós ficamos só 2 votos para derrotar ele, ele fez uma mudança dos parlamentares que da direita estavam votando contra. Isso ele pode fazer na comissão, porque o regulamento permite. Mas no plenário ele não não. vai poder fazer no plenário, entendeu? Tanto é, Ricardo, que foi muito boa essa tua pergunta, que hoje o nosso placar, nós iniciamos com 127 parlamentares contra. E hoje nós temos 220. Olha o crescimento que nós tivemos aí. E hoje o placar está 220 a 239, com 54 indecisos. Então, eu digo que tem até um empate técnico aqui na história. Tem empate técnico e a gente vai ter que trabalhar com esses 54 indecisos. Isso é uma grande vitória, né? Porque o governo está batendo, está jogando sujo e pesado para tentar aprovar. Pesado, está agora com emendas para parlamentares, mas mesmo assim, eles não estão conseguindo um número de deputados suficientes. Você me perguntou, eu fiz todo esse enunciado aqui para o que a Condicef vem fazendo. A Condicef, Ricardo, além de pedir para que os nossos sindicatos filiados, através de seus diretores e dos seus filiados, façam aquele bombardeio com WhatsApp, com e-mails aos parlamentares, porque eles têm que se sentir pressionados. E esse trabalho tanto surge efeito que eu te mostrei o placar inicial nosso, era de 127. 127 era só a esquerda. Hoje está com 220, é porque nós vamos buscar lá na direita. Verdade. E aí essa pressão, além disso, nós fazemos os tuitaços, que é feito em dias alternados, nós fazemos também a projeção de palavras de ordem dentro do Congresso e fora do Congresso, na parte da noite também. Nós fazemos uma pressão, Ricardo, que eu acho super interessante, que estamos fazendo agora aqui também em São Luís, que é a pressão nos aeroportos. Quando os parlamentares vão passando, a gente faz aquele corredor polonês e fica gritando, dizendo pedindo para ele, deputado, e grava para ele, você vai votar contra a PEC e tal, e muitos estão apoiando, e a gente está conseguindo virar o jogo. Além disso, a gente faz também pressão nos 2 anexos, tanto o anexo 4 lá em Brasília, como o anexo 2, que é a entrada onde eles vão para a plenária. Então, gente, eu tenho certeza que nós vamos ganhar esse jogo. Vamos ganhar esse jogo, apesar do governo, como você disse, Ricardo, está jogando sujo. Joga sujo, mas nós somos enjoados, nós somos encardidos, nós vamos para cima dele. Não vamos deixar mole, não, vamos deixar barato. Vamos para cima. Muito bem. Figueiredo, eu queria agradecer a tua participação. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. E eu queria que tu deixasse uma mensagem. O sindicato vai estar fazendo também 31 anos, né? Agora, dia 1º, queria que tu deixasse uma mensagem para nossos filiados. Pois é, Ricardo. A mensagem que eu tenho para dizer para os nossos companheiros é que o sindicato somos todos nós. O sindicato somos nós, diretores. O sindicato somos os nossos trabalhadores, como você, Ricardo, que desenvolve um trabalho fantástico juntamente com sua equipe. Os sindicatos são os nossos filiados. E nós só vamos vencer essas batalhas que vão vir aí pela frente, dentre elas a famigerada PEC 32, se todos nós estivermos juntos. E eu tenho certeza que estaremos. Viva o Sindicep, viva a Condicef, viva o Brasil! Forte abraço! Viva! Nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer a participação do Figueiredo, queremos agradecer também nossos ouvintes pela companhia. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.